Oi, crianças. Bom dia. Segunda-feira de novo, né? Semana começando. Hoje é dia 8 de junho de 2020, né? Tá, mais uma semana, né? Que Deus abençoe nossa semana, que seja abençoada, né? E que dê tudo certo, né? Uma boa semana a todos. Vamos começar a semana com a cabeça fresquinha e vamos pegar o livro de matemática, tá? Pega lá, nós vamos corrigir aquelas atividades que a prof passou lá, tá? Vamos corrigir elas agora, tá bom? Então, nós comecemos lá na unidade 3, né? Nós pulou algumas coisas lá para trás, que depois nós vamos voltar lá, né? Não vai ficar sem fazer, nós vamos voltar lá também, tá? Nós vamos seguir aqui na unidade 3, que é a matemática e a ciência, né? Aí tem ali só uma leitura, né? Aí aqui já lá na página 76, aí já tem lá o mosquito da dengue, né? Aí lá tá falando as medidas do mosquito da dengue. O mosquito Aedes aegypti, tempo de vida dele, 30 dias. Comprimento, 5 milímetros. Voo mais longo, 200 metros. Voo mais alto, 1,50 m. Local de nascimento, água parada. Quantidade aproximada de ovos por fêmea, 1000. Então tá, né? E agora vai ter uma atividade sobre isso, né? Então, percebeu como os números são importantes para descrever esse mosquito? Converse com seus colegas e com seu professor, né? Como você está em casa, você vai conversar aí com quem está te ajudando a fazer a tarefa, né? Seu professor sobre as unidades de medidas que aparecem no quadro acima. Depois discuta a melhor maneira de evitar a doença. Isso aí nós já falamos, né? Na outra aula, né? A maneira de evitar tudo, né? Que nós temos que tomar cuidado, que Sinop, de janeiro a maio, foram mais de 7.000 casos de dengue. Então, tudo isso nós já falamos, né? Dos cuidados, da maneira de evitar. Aí vamos para o exercício. Qual é o comprimento do mosquito Aedes aegypti? Qual é o comprimento dele que está falando lá? O comprimento dele, né? É o tamanho que ele é, né? O tamanho que ele é. Então, é 5 milímetros. Milímetro, né? Porque ele é pequenininho. Então, ele é 5 milímetros, desse tamanho dele. Você vai colocar lá. Qual o comprimento? Então, a resposta é 5 milímetros. Qual é a altura máxima em que o mosquito consegue voar? Qual a altura máxima que o mosquito Aedes aegypti consegue voar? Altura, então vamos lá. Voo mais alto, 1,50 m. Então, ele não voa muito alto, né? 1,50 m do chão, assim, mais ou menos. A prof não tem nada aqui para medir. Vai dar 1,50 m, né? Não é muito alto. Pode ter alguns de vocês que chegam a medir 1,50 m. Então, ele não voa muito alto. Ele voa baixo.
Então tá, a resposta lá é 1,50 m. Qual é a quantidade aproximada de ovos que a fêmea do mosquito bota? 1.000 ovos, né? Quantidade de ovos que a fêmea bota. Essa quantidade é maior ou menor que 9 centenas? Quanto que é 9 centenas? 9 centenas é 900. E a fêmea bota 1.000. Então, é maior, né? Essa quantidade de ovos que a fêmea põe, né? Que a fêmea bota é maior do que 9 centenas. Então, respondido, né? Aí, vamos lá. Família e escola. Não, isso aqui não tem trabalho. Não tem tarefa. Agora, nós vamos lá na página 78. Aí tá lá embaixo, na página 78. Número com 3 algarismos. De acordo com o censo de 2014, no Zoológico de Salvador, Bahia, há 207 animais mamíferos e 385 aves. Então, tá lá a jaguatirica representando os mamíferos, né? E tem lá uma arara representando as aves. Então, 207 mamíferos e 385 aves, né? Aí lá na página 79, observe como é possível representar os dois números utilizando o abaco e o quadro de ordens. Então, este é um modelinho, né? O professor já explicou aquele dia, né? Como utilizar o abaco para representar, né? Para representar o 207, né? A prof já explicou aquele dia, né? Aqui no abaco. Então, no lugar da centena, você vai punhar 2 pecinhas, né? Para representar o 200. No lugar, como é 207, no lugar da dezena, não tem como, no abaco, não tem como você colocar nada, né? Você vai deixar sem nada. E na unidade, são 7 unidades dessas argolinhas, né? Para você representar o abaco. Então, 207. E aqui no quadro, como que ficou? Centena 2, dezena 0 unidade de dezena, 0 dezena e unidade 7. Então, ficou 207. E as aves? As aves é 385. Como ficou no abaco? Então, na centena ficou 3, né? 3 argolinhas aqui, ó, para representar a centena. Na dezena 8 unidades, né? Para representar os 80, né? Que vai dar 380. E 5 unidades, né? Para representar 5 argolinhas ali para representar a unidade. Então, ficou 385. E no quadro a mesma coisa, né? 3 dezena, 3 centena, 8 dezena e 5 unidade. Tá? Então, aí no livro de vocês conseguem ver também, né? Aí, nas duas representações, há indicações de unidades, dezenas e centenas. Vamos relembrar a equivalência dos valores? Uma centena é igual a 10 dezenas.
igual 100 unidades. 10 dezenas é igual 100 unidades. Uma dezena, 10 unidades. Aí tem o exercício número 1 lá. Agora, complete a frase. No zoológico de Salvador, há 2 centenas. Então, você vai colocar lá o número 2, né? No espacinho, o número 2 mesmo. E 7 unidades de mamíferos. Então, no zoológico de Salvador, há 2 centenas e 7 unidades de mamífero. E aí você vai colocar lá o número 3 centenas, 8 dezenas e 5 unidades de aves. Então, você vai representar lá o número que está lá no quadrinho, você vai preencher. Você preencheu, né? Você já deve ter feito. Você preencheu aquele espacinho ali embaixo, né? Então, como que ficou? No zoológico de Salvador, há 2 centenas e 7 unidades de mamíferos. E 3 centenas, 8 dezenas e 1 unidade de aves. Então, ficou assim a resposta, né? Aonde você tem que preencher aquele espacinho lá, né? Então, era assim que era para ficar. Aí, nessa página aqui é só aquela planta, né? Só para observar. Aquela planta lá que tem o nome de Irecine, né? Aí, aqui na página 81, daí vai ter o exercício 2, né? Aqui já tem o exercício, na página 81. Uma unidade de milhar é igual a 10 centenas. Então, 10 centenas vai dar 1 milhar. Então, uma unidade de milhar, 10 centenas, que é igual a 100 dezenas, igual a 1000 unidades. Agora, complete a frase. No zoológico de Salvador, há 1 unidade de milhar, de plantas Irecine. Porque, olha lá, no zoológico de Salvador também prioriza a conservação da flora. Entra em grande variedade a planta, vamos ver onde que fala a quantidade de planta lá. Planta Irecine, vamos ver. De acordo com o censo, a flora, há um total de 1000. Olha lá onde que fala pra gente chegar na resposta. De acordo com o censo da flora, há um total de 1000 plantas Irecine dentro do parque. Então, como que tá lá o exercício? Complete a frase. No zoológico de Salvador, há quanto de milhar da planta Irecine? Aí tem o espacinho lá, então, há 1 unidade de milhar, né? Porque há 1000 plantas. Então, há 1 unidade de milhar. Aí lá já tem o répteis, né? Na página 81, números com 4 algarismos. No zoológico de Salvador também há répteis, como tartarugas e jacarés. De acordo com o censo de 2014, há 1.164 répteis no zoológico. Então, tá aqui, né? Fazendo como você vai pôr aqui no abaco, né? Como que você vai decompor, né?
com uma unidade de milhar, como que você vai pôr ela aqui, fazer, né? Pôr ela aqui no abaco. Então, aqui você já vai, na unidade de milhar, você vai colocar 1 para representar 1.000. Não, na centena, você vai pôr 1 também, né? Para representar, né? Que é 100. Então, é uma centena. Na dezena, 6. E na unidade 4, que ficou 1.164. 1.164. E aqui no quadro a mesma coisa, né? Unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Unidade de milhar, 1.000. Centena, 1.100. Dezena, 6. 1.160. 4 unidades. 1.164. Agora, vamos lá por exercício 3, na página 82. O primeiro algarismo 1 ocupa a ordem dos milhares e seu valor corresponde a 1.000 unidades. Então, é só você olhar lá naquele quadro ou lá no abaco, né? É 1. Então, lá no abaco foi uma pecinha. O que representa aquela pecinha? O que corresponde? Uma. A 1.000, né? Ela representa o 1.000 lá. Então, o primeiro algarismo 1 ocupa a ordem dos milhares. O seu valor corresponde a 1.000 unidades. O segundo algarismo 1 ocupa a ordem das centenas. E seu valor corresponde a 100 unidades, né? Se lá no abaco só tem uma centena, né? Então, ela está representando uma centena. Então, também lá é 100, né? Segundo o algarismo, 1 ocupa a ordem das centenas, que corresponde a 100 unidades. Então, você está respondendo sobre isso daqui, ó. Né? Você respondeu sobre o que está querendo dizer, né? Cada milhar, cada centena, cada dezena. O algarismo 6 ocupa a ordem das dezenas e seu valor corresponde a 60 unidades. O algarismo 4 ocupa a ordem das unidades. O seu valor corresponde a 4 unidades, né? Então, a resposta estava aqui, né? Era para você responder o que representa cada númerozinho desse que foi decomposto aqui, né? Que tá no quadro e que tá no abaco. Então a resposta ficou assim, tá? A letra 3, 1.000 unidades. O primeiro lá, 1.000 unidades. O segundo, 100 unidades. O terceiro, 60 unidades. E o 4 unidades. Quer saber? Essa aqui nós já vimos também, né? Só para responder. Aqui na página 84 tem o exercício 4. Aí tem mais uma representação lá em cima, né? Mais um abaco e mais um quadrinho de unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Composição e decomposição de números.
Somando mamíferos, aves e répteis, o Zoológico de Salvador tem no total 1.756 animais. Represente esse número no abaco e no quadro de ordens a seguir. Então, a mesma coisa, né? 1.756. Você vai colocar 1 para representar a unidade de milhar. Aí você vai colocar 7 para representar a centena. E 5 para representar a dezena. E 6 para representar a unidade, né? Fez, decompôs lá e deu isso, né? Então, ficou 1.756. Aí tem o exercício 4, lá na página 84. Agora, complete as frases. O algarismo 1 ocupa a ordem dos milhares. E seu valor corresponde a 1.000 unidades. Aí tem lá a segunda. O algarismo 7 ocupa a ordem das centenas. E seu valor corresponde a 700 unidades. Aí tem a terceira lá. O algarismo 5 ocupa a ordem das dezenas. E seu valor corresponde a 50 unidades. O algarismo 6 ocupa a ordem das unidades. O seu valor corresponde a 6 unidades. Então, respondido, né? Aí lá do lado também, né? Lembra que a professora fez no quadro aquele dia? E tem aqui, ó. Olha aqui, a resposta tá aqui também, ó. O 1.000, o 7, 700, o 5, 50 e o 6, 6 unidades. Tá, né? Tá tudo só. As respostas tá tudo aqui, né? Então, assim ficou. Tá respondido. Tá? Espero que vocês tenham acertado, né? Porque a prof falou, né? A resposta tá tudo aqui. É só pensar um pouquinho, né? E agora lá na página 85, tá? Que a prof deu 2 aulas, né? Então a prof tá corrigindo as 2 aulas que a prof deu, tá? Então, vamos lá na página 85. Considerando o valor de cada algarismo, podemos decompor o número assim. 1.756 é igual a 1.000 mais 700 mais 50 mais 6. Vocês podem olhar lá no livro de vocês que tá lá o exemplo, tá? Portanto, lemos 1.756. Agora, destaque as fichas escalonadas disponíveis no material complementar e responda. Quais fichas são necessárias para compor o número 1009? Então, como que ficou a resposta? 1.000 mais 9.
E onde que tá lá no material complementar? O prof já vai achar já. Meu Deus, o prof perdeu aqui. Ó, para representar 1000 mais 9.